sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos Teóricos da Computação. Na aula de hoje, nós vamos entender melhor a relação entre as linguagens livres de contexto e as linguagens regulares. Vamos também explorar a relação entre essas duas classes por meio do modelo das gramáticas regulares, que podem ser construídos a partir de autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos, e que são equivalentes a esse modelo. Nosso estudo das linguagens livres de contexto, tomando como referência o nosso primeiro modelo para essa classe de linguagem, as gramáticas livres de contexto, está sendo guiado pelo estudo e leitura do livro do Sipser, Michael Sipser, Introdução à Teoria da Computação, e estamos na seção 2.1. Uma breve revisão foi que na aula passada a gente pôde conhecer melhor este modelo de computação, que é a gramática livre de contexto, definida formalmente como uma quatrotupla, contendo V, um conjunto de variáveis, sendo essas denotadas pelas letras iniciais em maiúscula do nosso alfabeto, A, B, C e assim por diante. Sigma, como um conjunto finito de terminais. É interessante notar que V e sigma, se eu fizer a interseção entre eles, será igual ao conjunto vazio, por isso que diz que esses conjuntos são disjuntos. As regras no formato de uma variável do lado esquerdo leva a variável ou terminal estrela do lado direito, como sendo a estrutura das regras dessas gramáticas. Lembre-se, do lado esquerdo da regra, ou seja, do lado esquerdo da seta simples, que representa a regra, sendo ali uma gramática livre de contexto, você só vai encontrar apenas uma variável. E dentre essas variáveis, destaca-se uma delas, S pertencente a V, que é a variável inicial. Nós vimos que com este modelo de computação, nós podemos derivar linguagens que não são regulares. Por exemplo, 0n, 1n foi uma delas. Nós vamos hoje ver como essa classe de linguagens, a classe das linguagens livres de contexto, aborda e engloba as linguagens regulares. Vamos em frente. A construção de gramáticas livres de contexto, capazes de gerar linguagens, podem ser feitas de diversas maneiras. Existem regras para isso. A primeira dessas regras nós já discutimos na aula anterior e diz respeito a formar novas gramáticas livres de contexto a partir de gramáticas livres de contexto já existentes. E vimos que as linguagens livres de contexto são fechadas para as operações de união, concatenação e estrela. Nós vamos aqui apenas retomar um pouco essas regras e como aplicá-las. A primeira regra para construir gramáticas livres de contexto é por meio da união de gramáticas livres de contexto já existentes. Então imagine que você tenha um conjunto K, de K gramáticas livres de contexto, e sejam SI as variáveis iniciais de cada uma dessas gramáticas. A nova gramática livre de contexto vai possuir uma nova variável inicial que leva a esse novo conjunto de regras. Pode gerar a variável inicial da gramática 1, a variável inicial da gramática 2 e assim por diante, até a variável inicial da gramática K. Com isso, eu tenho que essa gramática, cuja variável inicial é S, ela gera a união dessas K linguagens livres de contexto. Vamos para um exemplo. Imagine aqui que eu tenha essa linguagem e eu quero mostrar que ela é livre de contexto. Essa linguagem é L, 0n, 1n, n maior ou igual a 0, unida com a 1n, 0n, n maior que 0 também. Observe que nesse caso esse n refere-se a essa primeira parte da linguagem e esse n é uma outra variável que refere-se a essa segunda parte, tá? Não é que os zeros e uns e os zeros têm que estar na mesma quantidade sempre nas duas partes. Não, são variáveis independentes. Com isso, eu tenho essa gramática livre de contexto aqui, cuja variável inicial é S1, com a regra 0S1, 1, ou lambda,
e essa outra gramática que produz essa segunda parte aqui dessa linguagem, S2, que é 1, S0, 0, ou lambda. Ao fazermos a união dessas duas linguagens, da linguagem gerada por essas duas gramáticas, nós temos, acrescenta-se uma nova variável inicial cujas regras correspondem ao ou das variáveis iniciais das gramáticas existentes e lista-se abaixo dela as regras tal como nós já tínhamos. S1 relativa à primeira parte da linguagem, S2 relativa à segunda parte. Se você observar, essa é uma gramática livre de contexto e, portanto, a linguagem gerada por ela também é livre de contexto. Assim, a linguagem L é livre de contexto da mesma forma. Vamos lembrar esse mesmo exemplo associado às operações de concatenação e estrela. Então agora, para falar das operações de concatenação e estrela, nós vamos levar aqui algumas situações em destaque. A primeira delas é: suponha que eu tenha K gramáticas livres de contexto, cada uma delas com variáveis iniciais S1, S2 e assim por diante, até que a Késima gramática tem variável inicial SK. Se eu quero criar uma nova gramática livre de contexto que aceita a concatenação dessas gramáticas, eu vou ter uma nova variável inicial S que leva à concatenação das variáveis iniciais dessas gramáticas. Além das regras existentes nessas gramáticas aqui, eu crio uma nova variável inicial e concateno, portanto, as variáveis iniciais das gramáticas livres de contexto, das quais eu quero obter a concatenação. Vamos fazer um exemplo. Exemplo. Imagine que eu tenho aqui duas gramáticas livres de contexto. A primeira é S1, que me gera a linguagem 0N, 1N, então nós já sabemos que é 0, S1, 1 ou lambda. E a linguagem a linguagem 2, que é a linguagem das palavras palíndromas, ou seja, que começam e terminam pelo mesmo símbolo. Essa linguagem também é livre de contexto e é gerada pela gramática cujas regras estão dadas aqui. Tem variável inicial S2 e, se são palíndromas, é interessante notar que o primeiro símbolo é igual ao último e assim por diante. Então eu tenho 0, S2, 0, ou seja, eu gero um símbolo no começo e gero o mesmo símbolo no final, ou 1, S2, 1. Além disso, eu tenho que, além dessas chamadas recursivas, eu tenho que eventualmente fazer com que não haja mais variáveis a substituir. Nós sabemos que existem palíndromos de comprimento par e de comprimento ímpar. Por exemplo, um palíndromo de comprimento ímpar é a palavra Natan, certo? Onde aqui no meio tem um símbolo que não está relacionado com esses outros aqui que estão na repetição. Usando essa mesma ideia, eu vou ter aqui que S2, que é esse símbolo do meio, pode ser 0 ou 1, no caso dos palíndromos de tamanho ímpar, ou lambda, caso nós tenhamos um palíndromo de tamanho par. Se nós quisermos uma gramática livre de contexto que gera a concatenação da linguagem gerada por essa gramática com essa daqui, nós teríamos que fazer S vai para S1 concatenado com S2 e nós escreveríamos aqui as regras dessa gramática livre de contexto como sendo 0S1 ou lambda e S2 como sendo 0S20, 1S21, 0, 1 ou lambda. Observe que essa daqui é uma gramática livre de contexto, porque essa nova regra tem uma variável do lado esquerdo e leva a duas variáveis do lado direito, e essas outras aqui regras já eram regras estabelecidas dentro das condições das gramáticas livres de contexto. Portanto, por construção,
Essa gramática aqui também é livre de contexto e eu tenho aqui a noção e um exemplo do fechamento das linguagens livres de contexto para a operação de concatenação. Além disso, eu obtive uma nova gramática, que é a concatenação da linguagem de duas outras gramáticas já existentes, por meio desta operação. No caso da estrela, lembremos que a estrela é uma operação unária. Então, apenas organizando aqui, nós temos a operação estrela de uma linguagem, que significa repetir, concatenar consigo mesma palavras dessa linguagem 0 ou mais vezes. Então, suponhamos que tenhamos aqui uma gramática livre de contexto 1, cuja linguagem são as palavras palíndromas, de tal modo que L de G1 é igual a WR, ou seja, uma palavra concatenada com o seu reverso. Lembrando que W pertence a sigma estrela, ou seja, ao conjunto de todas as palavras possíveis. A gente já viu que uma gramática livre de contexto G1, para esse exemplo, é dado por S2, a gente fez lá embaixo, 0, S2, 0, 1, S2, 1, 0, 1 ou lambda. O que eu estou interessada agora é L de G1 estrela, é obter uma gramática livre de contexto para essa linguagem aqui. Ou seja, concatenar palavras de L de G1 sucessivas vezes consigo mesma, 0 ou mais vezes. Para isso, a gente vai criar uma nova variável inicial S, que leva a S1, a S2, a variável inicial da gramática que eu quero aplicar a operação estrela, concatenado com S, ou seja, eu gero uma palavra e chamo recursivamente para que assim possa ser gerada e outra e assim sucessivas. Lembrando que a operação estrela inclui lambda, eu tenho que também colocar isso aqui. Lembrando de adicionar aqui as regras da gramática que nós já tínhamos. 1, S2, 1, 0, 1 ou lambda. Uma pergunta que eu tenho para vocês é: as palavras geradas por L de G1 são palíndromas? Será? G1 é o conjunto de... G1 é a gramática que gera todas as palavras palíndromas. E L de G1 estrela, será que é uma linguagem cujas palavras também são palíndromas? Pensa bem. Vamos aplicar aqui uma derivação para você entender o processo de obtenção de uma palavra por essa gramática. Começamos com a variável inicial. No processo de derivação, nós usamos seta dupla e eu vou chamar essa regra aqui duas vezes, apenas a título ilustrativo. Então, S... eu troco por S2S e eu vou fazer derivações mais à esquerda. Então, eu vou trocar S2 primeiro. Eu vou trocar S2 por 0, S2, 0 e S. Observa só, S2, variável mais à esquerda, eu vou trocar por 1, S2, 1. Então, 0, 1, S2, 1, 0, S... separando aqui para a gente poder continuar. Vou trocar esse 2 agora por 1. 0, 1, 1, 1, 0. Opa, essa palavra é palíndroma, mas agora nós temos a variável S ainda para derivar. Vou chamar novamente S2 leva a S. Então, eu tenho 0, 1, 1, 1, 0, S2, S. E agora eu vou fazer S2 levar a 1S1. 0, 1, 1, 1, 0, 1, S2, 1 e o S que continua lá. Eu vou fazer uma derivação mais à esquerda e vou trocar aqui esse S2 por lambda.
é só um exemplo ilustrativo da derivação de uma palavra qualquer por essa gramática, tá? S2, certo? E aqui eu tenho o S. Por fim, esse S, que é a única variável existente, vai agora derivar para lambda, porque S também pode levar a lambda. Então, nós temos 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. E aqui está um exemplo de palavra gerada por esta gramática livre de contexto, que eu posso sumarizar esse processo como S, asterisco, seta asterisco, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ou seja, a partir da variável inicial S, eu consigo derivar essa palavra aqui. E observem que essa palavra não é palíndroma, mas ela é o resultado da concatenação de palavras palíndromas. É interessante notar que dentro de LG1 estrela, vamos dar um zoom aqui. Vou pegar aqui uma corzinha diferente de lápis. Dentro de LG1 estrela está L de G1, ou seja, o conjunto das palavras que são palíndromas. Deixa eu melhorar esse parêntese. Está contido ou é igual a L de G1 estrela. Ou seja, algumas palavras de L de G1 estrela são palíndromas, mas não todas, e aqui a gente acabou de ver um exemplo e que isso acontece, ok? Então, vimos também com isso a estratégia de como criar novas linguagens livres de contexto a partir da operação estrela e que, portanto, essa operação é fechada para as linguagens livres de contexto, assim como as operações de concatenação e de união. Com isso, nós aprendemos também a obter novas gramáticas livres de contexto a partir de gramáticas livres de contexto já existentes. Acontece que essa daqui não é a única maneira da gente obter gramáticas livres de contexto. Existe uma outra maneira associada às linguagens regulares, que é o que nós vamos ver agora. Uma outra maneira que nós temos para construir gramáticas livres de contexto é a partir de autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. E para isso, nós temos um conjunto de regras para obter essa transformação equivalente. Então é o seguinte, a primeira delas é que você vai criar uma variável para cada estado QI que pertence ao conjunto de estados do autômato. Se o autômato tem 5 estados, sua gramática vai ter 5 variáveis, certo? Então, 1 para 1. Toda vez que você tiver a transição delta de QI com A leva a QJ, você vai adicionar a regra RI com A leva a RJ. Ou seja, nós estamos transpondo as transições que tem lá no nosso autômato para a forma de regras de uma gramática livre de contexto. A variável inicial, ela é aquela que corresponde ao estado inicial. Então, se o estado inicial de um autômato é Q0, R0, que é a variável equivalente, será a variável inicial da gramática. Por fim, para todo QI que pertence ao conjunto de estados de aceitação, o conjunto F no autômato, você vai adicionar RI leva a lambda para que então nós possamos chegar ao fim nas derivações. Não ficar apenas fazendo chamada e gerando novas variáveis. Vamos ver aqui um exemplo e daqui a pouco vamos nós mesmos construir o nosso próprio exemplo. Eu tenho nesse autômato aqui o estado 1 com alto laço com A, B e aqui um alto laço com a B. Observe que o estado 2 é o estado final, estado 1 é o estado inicial. Dois estados, duas variáveis, R1 e R2. Os terminais correspondem ao alfabeto do autômato. Se o alfabeto desse autômato AB, terminais A e B. Desse autômato, o estado inicial é o 1 e, portanto, a variável inicial é o R1. Em seguida, nós vamos para as regras. Primeira, R1 com A leva a R1. Tá aqui, ó. R1 com A leva a R1. Depois, R1 com B leva a R2. Tá aqui.
Tem mais alguma transição? Não. Então eu passo para essa daqui. Lembre-se que a vírgula denota ou. Ou eu posso fazer essa transição com A ou com B. Assim, R2 com A leva a R2, R2 com B leva a R2. Observe que esse é um estado de aceitação e por isso eu incluo aqui o lambda dentre as regras dessa gramática para essa variável que é associada a um estado de aceitação. Com isso, nós temos aqui uma gramática que é um tipo particular de gramática livre de contexto, chamada gramática regular, que é exatamente equivalente a esse autômato. As gramáticas regulares estão para a classe das linguagens regulares, assim como os autômatos finitos determinísticos, autômatos finitos não determinísticos, expressões regulares. Então agora nós temos 4 modelos de computação associados à classe das linguagens regulares. Mas vamos praticar um pouco antes de a gente denotar isso aqui de acordo com a hierarquia de Chomsky. Para exemplificar a obtenção de uma gramática regular a partir de um autômato finito, eu trouxe o exemplo para vocês da questão 45 da nossa segunda lista de exercício. Seja o autômato finito determinístico a seguir. Esse aqui é o autômato e nós temos que fazer 2 coisas nessa questão. Primeira delas, obter uma gramática regular equivalente ao autômato. Lembrando, no nosso contexto, equivalente significa aceita a mesma linguagem. No caso, o autômato aceita, a gramática gera. Então, eu tenho que conceber uma gramática livre de contexto que gera a mesma linguagem que esse autômato reconhece. E além disso, questão B, mostrar a derivação de uma palavra W qualquer, tal que o comprimento de W é maior ou igual a 5. Vamos lá. Pessoal, começando a resolução da questão 45 da lista 2, nós temos esse autômato aqui finito. Observem que ele é determinístico. Por quê? Porque cada estado só tem uma transição rotulada com o mesmo símbolo. Então, esse estado que é 0 só tem uma transição rotulada com 0, só tem uma transição rotulada por 1. O mesmo para os demais estados e não há transições rotuladas por lambda, razão pela qual eu tenho, então, um autômato finito determinístico. Meu processo de conversão aqui será partir do autômato finito determinístico para obter uma gramática regular. Uma gramática regular é um tipo particular de gramáticas livres de contexto. Então, observe, eu tenho 3 estados, então eu terei 3 variáveis, R0, R1 e R2. Do lado direito das regras, só tem uma variável, certo? E agora eu vou explorar R0. Olha só, Q0 com 1 vai para Q0. Então, 1, qual a variável correspondente a Q0? R0. Mas não é a única, por isso, ou. Com 0 vem para Q1, então 0, variável correspondente R1. Tem mais alguma transição saindo do Q0? Não. Então, a conversão desse estado, conforme as regras, está ok. A mesma coisa para Q1. Com 0, ele vem para R2. 0, R2. Com 1, ele vem para Q0, o equivalente R0. Por fim, Q2 com 0 vem para Q2 e com 1 vem para Q0, equivalente a R0. Observe que Q2 é um estado de aceitação, razão pela qual eu incluo aqui uma transição que leva a lambda. Essa gramática é uma gramática livre de contexto, do tipo gramática regular, que é exatamente equivalente a esse autômato. A questão B pede um exemplo de derivação de uma palavra qualquer com esse autômato, lembrando que essa palavra W tem que ter tamanho maior ou igual a 5. Vou só aproximar aqui, para que a gente possa.
No processo de derivação de uma palavra com uma gramática livre de contexto, eu tenho que começar com a variável inicial e seta dupla para indicar estou realizando a aplicação das regras. Qualquer uma dessas é possível, então eu vou escolher fazer, por exemplo, R0. R0 agora eu vou trocar por 0, R1, então 0, R1. Dando continuidade, R1 eu posso trocar por 1R0. Então, 0, R0. R0 eu vou trocar por 0R1. 0, 0, R1. Dando continuidade, R1 eu vou trocar agora por 0R2. 0, 0, 0, R2, e aqui eu vou aplicar a transição que R2 leva a lambda. Então, eu tenho aqui a palavra 10100, que é derivada por essa gramática livre de contexto, que eu posso sintetizar da seguinte forma. Existe um conjunto de um ou mais passos que, a partir da variável inicial, eu produzo, portanto, essa palavra aqui. Observe, 10100 foi gerada pela gramática. Essa palavra, portanto, é aceita pelo autômato, já que eles são equivalentes. 10100, portanto, aceita. Observem aqui a equivalência entre a gramática obtida, que é regular, e esse autômato finito. Essa é a primeira parte. Nós vamos agora olhar e nos organizar em relação à hierarquia de Chomsky. Bem, pessoal, no nosso estudo das linguagens formais, a hierarquia de Chomsky, que é o que nós vamos abordar agora, vai sempre nos ajudar a entender as linguagens, as classes de linguagens que nós já conhecemos, as relações entre elas, e eu vou sempre que possível ilustrar aqui e lembrar vocês dos modelos associados. Lembrando, o conjunto universo de onde estamos descrevendo essa hierarquia é o conjunto potência de sigma estrela, ou seja, o conjunto de todas as classes, de todas as linguagens possíveis. Um subconjunto dessas linguagens nós já abordamos, são as linguagens regulares. E pelo lema do bombeamento das linguagens regulares, nós aprendemos que existem linguagens que não são regulares. Por isso, dentre todo o universo das linguagens regulares, só algumas delas pertencem a essa classe. Além disso, até onde estudamos, nós podemos também fazer relações com modelos de computação capazes de reconhecer essa classe. Nós vimos os autômatos finitos determinísticos, nós vimos os autômatos finitos não determinísticos, nós vimos as expressões regulares e agora nós vimos as gramáticas regulares. Mas aí a gente viu que as gramáticas regulares são gramáticas livres de contexto que abrangem exatamente a classe das linguagens regulares, ou seja, a classe de todas as linguagens geradas por gramáticas livres de contexto abrange a classe das linguagens regulares. Então, na verdade, nós podemos ver que temos isso aqui, ó. Então, nós podemos ver que temos isso aqui. A classe das linguagens livres de contexto abrange toda a classe das linguagens regulares e mais um pouco, porque nós vimos que existem linguagens que estão aqui, mas não estão aqui. O exemplo mais canônico disso é 0n, 1n para n maior ou igual a 0, mas esse não é um único. Outro exemplo que reside aqui é WR, o conjunto das linguagens que são formadas por palíndromos. Mas será que todas as linguagens são livres de contexto? Essa é uma pergunta que fica em aberto. Por enquanto, o que é importante salientar é que as linguagens livres de contexto contêm a classe das linguagens regulares, ou seja, as linguagens regulares são um subconjunto das linguagens livres de contexto.
mas as linguagens livres de contexto têm mais elementos ali dentro. É interessante notar que, da mesma maneira que a gente identificou os modelos para as linguagens regulares, nós temos até agora o conhecimento apenas de um modelo para as linguagens livres de contexto, que são as gramáticas livres de contexto. Nós aprendemos já que essa classe de linguagens é fechada sob algumas operações. Vamos recapitular? No tocante ao fechamento por operações, a gente já viu que as linguagens livres de contexto são fechadas por união, concatenação e pela operação estrela. Enquanto as linguagens regulares, elas são fechadas por algumas outras operações. Além dessas operações regulares, nós vimos que ela é fechada pela união. Não, essas são as linguagens regulares, né? Concatenação, estrela. E nós ainda vimos que elas são fechadas pelo complemento, interseção e também pela diferença. A classe das linguagens livres de contexto não são fechadas para essas outras operações aqui de complemento, interseção e diferença. Então aqui nós já podemos contrastar a relação dos modelos que nós estudamos, as classes de linguagem às quais eles estão associados, autômatos finitos determinísticos, autômatos finitos não determinísticos, expressões irregulares e gramáticas regulares para a classe das linguagens regulares. Por enquanto, nós conhecemos as gramáticas livres de contexto para as linguagens livres de contexto, sendo esta classe de linguagens fechada para as operações de união, concatenação e estrela. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa classe de linguagem, conhecer um outro modelo de computação que endereça essa classe de linguagens, não por uma estratégia de geração de palavras, mas por uma estratégia de reconhecimento. E também uma maneira diferente, mas super útil, para denotar gramáticas livres de contexto, que é a forma normal de Chomsky. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Obrigada por ter acompanhado o conteúdo e peço que confira também os materiais que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Por hoje é isso, muito obrigada!